Senhor, amados e queridos irmãos, estamos mais uma vez reunidos na presença de Deus para glorificar e exaltar aquele que é digno de honra, de glória e de todo louvor. Quero compartilhar agora com os irmãos, abrir as suas Bíblias Sagradas, no livro de 2 Reis, capítulo de número 20, versículo de número 5. Reis, 2 Reis, capítulo de número 20, versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em outra versão está nos dizendo: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Amém, meus irmãos? Se você puder fechar seus olhos agora, vou fazer agora uma oração para que Deus venha nos inspirar nesta tarde para falar do teu santo e glorioso nome. Fechamos os nossos olhos e vamos orar a Deus. Pai, mais uma vez eu te louvo, te bendigo, Pai, na beleza da tua santidade. Quero agora apresentar, ó Deus, este livro a qual acabei de fazer menção, Pai. Fala aos nossos corações, somos dependentes de Ti, precisamos, Pai, da Tua gloriosa mão aqui neste lugar. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, aqui está uma passagem a qual Deus nos revela, nos inspira através deste rei chamado Ezequias. É bem verdade que nós temos que primeiramente olhar para os dois personagens a qual nós fazemos parte deste texto. O capítulo de número 1, o versículo de número 1 do capítulo de número 20 de 2 Reis diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse-lhe assim: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Pois bem, acabamos de ver que no livro de 2 Reis temos aqui dois personagens bíblicos a qual nós temos que dizer para o povo quais são: o rei Ezequias e Isaías. Isaías era filho de Amós, e quando nós lembramos de Isaías, nós logo vemos que Isaías foi um dos profetas maiores da Bíblia Sagrada. Isaías foi um homem a qual Deus usou na terra de Judá. Pois bem, Isaías agora está profetizando acerca de 4 reinos. Quais são esses 4 reinos? 4 reis e 4 reinados. É no tempo de Uzias, o rei Uzias, ele profetizou no tempo de Uzias, ele profetizou no tempo de Jotão, ele profetizou no tempo de Acás, e ele profetizou no tempo do rei Ezequias, a qual nós iremos fazer menção deste texto tão rico e tão precioso. É bem verdade, quando nós lembramos do profeta Isaías, nós vemos que o profeta Isaías era um homem a qual ele era familiarizado com a nobreza. Isaías, ele tinha o dom de poesia. Isaías era um homem cultíssimo, era um homem que se deleitava diante da presença de Deus. Isaías, o seu ministério foi exercido mais de meio século, por isso que nós conhecemos que ele é um profeta maior. E se não, Isaías também foi um profeta messiânico, aquele que profetizou acerca do Messias, que o Messias viria. Em Mateus capítulo 1, versículo de número 23, está dizendo que a virgem conceberia e daria à luz, e este filho se chamaria Emanuel, que traduzido o termo hebraico Manuel quer nos dizer Deus conosco. Então ele estava nos dizendo que nos tempos de hoje Deus estaria conosco. O Messias queria nascer, nasceu, e hoje ele vive para todo sempre. Amados e queridos irmãos,
Agora, lembrando um pouco do rei Ezequias, este rei a qual era um homem que tinha propósito diante de Deus, ele orava e Deus agia na vida dele. Então este homem, vamos assim posicioná-lo como um homem de oração, como um homem que temia o Senhor e que queria fazer as coisas diferentes para Deus, assim como os outros reis não fizeram. Este rei foi um homem temente a Deus. E quando nós entramos aqui no contexto bíblico, nós entendemos que naquele dia o rei Ezequias adoeceu e estava ele próximo de sua morte. Pois bem, então agora entra o profeta Isaías em sua casa e diz para ele de uma forma muito triste, que nenhum ser humano talvez queria receber essa profecia. Ele chega agora diante do rei e diz com toda a voz, com toda a força, com toda a autoridade que Deus o deu, dizendo: olha, rei, tu vai morrer e não vai viver. Então o que acontece? Aquele rei, quero conjecturar aqui, que aquele homem estava deitado em uma cama porque ele estava doente. A Bíblia não diz que ele se ajoelhou para orar, mas a Bíblia diz que ele orou e a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Eu quero vos dizer, nesta tarde aqui, profeticamente, uma palavra para você, que o seu choro ele pode durar somente uma noite, porque a alegria, essa já vem pelo amanhecer. Então aquele homem, ele começa a chorar diante da presença de Deus, e ele começa a falar com o Senhor. Quando nós falamos com o Senhor, quando nós se deleitamos para orar e para dizer, aquele que está lá no céu, ele escuta e ele é fiel para fazer aquilo que almeja o meu e o seu coração. E ele faz uma oração muito linda, e a oração é essa, diz assim ele: ah, Senhor, se servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. É bem verdade que nos dias de hoje, se algum profeta chegar até você e começar a profetizar acerca de riquezas, de bens, você vai se alegrar, você vai sorrir, porque é coisas boas que estão vindo para você. Mas quando o profeta chega e começa a profetizar na sua vida acerca de morte, acerca de alguma coisa que não vai ser bom para você, você vai se entristecer, o seu coração vai ficar amargurado e você vai chorar. É a situação do ser humano. Mas meu Deus está dizendo nesta tarde para você: não chores, porque o choro ele só pode durar uma noite. A alegria sim, ela vem ao amanhecer. E aquele homem, ele ora e faz isso diante de Deus. E a Bíblia diz que quando o profeta Isaías ele profetiza, então logo ele sai da casa daquele homem, daquele rei. Então agora ele está já no pátio, diz a palavra do Senhor, enquanto o rei Ezequias estava orando diante de Deus, ele estava lá. Mas eu quero aqui citar o que é um profeta. O que é ser profeta? Existem muitas pessoas nos dias de hoje que quer ser profeta, mas não sabe o que é profeta, o que é ser um profeta. Profeta é aquele que tem que pegar de Deus as coisas inspiradas por Deus e levar até o alvo, até a pessoa que Deus estará mostrando. Isso é um profeta. Então um profeta, ele tem que estar ligado com Deus. O seu ouvido tem que estar aguçado para que ele possa escutar o que o Deus do céu venha revelar para a vida da pessoa que está precisando daquilo que Deus tem para ela. Então nós bem sabemos que profeta é isso. Então é diferente do sacerdote, porque o sacerdote ele tem que buscar do povo e levar até Deus, é diferente. Mas o profeta não, o profeta tem que escutar de Deus e levar até a vida. Então esse profeta, ele é um profeta que veio por Deus. Aleluias, glória a Deus. Esse profeta é um homem que foi enviado de Deus, mas quando nós olhamos o contexto bíblico, nós entendemos que Ezequias também era um homem de Deus. Então dá-se entender que o justo, ele também sofre. O justo nessa terra sofre, mas é bem verdade, aquele que ora, aquele que está com o propósito diante de Deus, aquele que exalta e enaltece o nome do Senhor Jesus, a resposta logo vem para as nossas vidas. Então vamos viver dias de orações, vamos buscar a presença de Deus, porque quando um crente fiel na terra ora, a tua oração chega até as narinas de Deus com um cheiro suave, e de lá de cima Deus ele move a situação, ele transfere aquilo que foi de maldição para a sua vida em bênção, e você vai ser um crente abençoado em nome do Senhor Jesus. Então este homem estava falando com Deus. Meus irmãos,
Vamos começar a conversar com Deus. Sabe, porque eu tenho um tema nesta tarde aqui para falar para os irmãos. Eu tenho um tema que Deus